A paz do Senhor Jesus. Olha a palavra que Deus tem para você nessa manhã. Para você que acha que aquilo que Deus quer para a tua vida nunca vai acontecer. Você já até está querendo desistir da fé que você tem em Deus, está entendendo? Porque você acha que nada está acontecendo. Mas sabe por que não está acontecendo? Porque chega gente perto de você, te arrodeia, está entendendo? E começa a te manipular falando da vida dos outros, falando da vida alheia, e você inocentemente começa a se envolver com essas conversas. São pessoas escarnecedoras, irmão, que ficam olhando a vida de quem passa, de quem sobe, e fica falando da vida de um, falando da vida do outro, tá entendendo? Em grupinho, e você, inocentemente, você vai concordando com aquelas palavras daquelas pessoas. E tem pessoa que chega perto da gente, mas para falar da vida dos outros, para criticar a vida do outro, para escarnecer da vida daquela, daquele, tá entendendo? E a gente, se não vigiar, se a gente não tiver cuidado, a gente entra na conversa do diabo, a gente entra na conversa dessas pessoas e começa a escarnecer da vida dos outros. Você nunca viu, irmão, na Bíblia, Jesus falando da vida de ninguém. Você nunca viu Jesus em grupinho falando da vida dos outros. Jesus só conversava com os discípulos dele. Todo o tempo Jesus estava com os 12, estava com os discípulos ali ao redor dele, ensinando a palavra de Deus para ele, ensinando o que ia acontecer quando ele fosse embora dessa terra, e ensinando o que os discípulos iam passar, o que ia acontecer com eles, para ele não desistir do reino de Deus, para ele não desistir da salvação deles, está entendendo? Porque ele sabia que quando Jesus fosse embora, Jesus sabia que quando ele fosse embora, os discípulos ficassem aqui na terra, ia acontecer todas essas coisas. O inimigo ia usar de tudo quanto era falcatrua para querer tirar os discípulos da presença de Deus, para não deixar os discípulos continuar a obra do evangelho, tá entendendo? Mas Deus, irmão, ele já sabe, ele como ele é conhecedor de todas as coisas, então essas pessoas chegam junto de você para falar, para fazer você falar da vida dos outros, porque a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago, sabe, irmão, que a língua do homem, da mulher, ela é inflamada pelo inferno. É o diabo que inflama a língua da pessoa, ele provoca ira em você, provoca raiva, provoca tudo para você falar coisa que você não deve, xingar os outros, dar palavrão, tá entendendo? Na hora da tentação, na hora da provocação. E ele sabe que se você falar isso, você vai pecar, você vai errar diante de Deus. E muitas vezes você está esperando Deus te abençoar, você está fazendo as coisas tudo direitinho, está esperando Deus te honrar, tá entendendo? E o inimigo vem para querer atrapalhar a tua bênção, irmão. No tempo de Daniel, ele fez uma nuvem de demônios no céu para o anjo não trazer a bênção de Daniel, tá entendendo? Teve que ter a intervenção do anjo Miguel, tá entendendo? O anjo de Deus poderoso, o anjo que está acima dos outros anjos, o poder dele é tão supremo, tá entendendo? Que só ele, tá entendendo, conseguiu vencer Satanás no céu, quando Satanás se levantou contra Deus, tá entendendo? Para querer ser igual a Deus, querer manipular os outros anjos, tá entendendo? Foi ele que Deus usou para derrotar Satanás. E sempre a batalha de Satanás foi com Miguel, não foi com nenhum outro anjo, foi com Miguel, porque ele é o anjo que tem um poder supremo, tem uma autoridade de Deus, tá entendendo? Para derrubar qualquer coisa que se levantar contra o reino de Deus. Se nenhum outro anjo não resolver, Deus envia Miguel e Miguel derruba tudo por terra, porque ele é o anjo que tem a hierarquia maior no céu, tá entendendo? Acima dos outros anjos, para combater contra o mal, contra a disputa, contra qualquer coisa que se levantar contra o reino do céu. Miguel está ali pronto para combater. E ele não se exalta. Miguel é um anjo humilde, tá entendendo? Ele não se exalta. Você vê que Deus deu tudo quanto era de privilégio para Lúcifer. Cobriu ele de glória, deu o dom da música para ele no céu. Ele era um anjo bonito, um anjo de luz, tá entendendo? Que tinha mais luz, era ele, iluminado, tá entendendo? Deus deu tudo essas coisas para ele. Mas Deus não deu uma coisa para ele. Porque Deus sabia que aquela cobra ia se levantar contra ele, irmão. E Deus não deu força, tá entendendo? Para ele, na hora de uma batalha, na hora de uma guerra, ele combater os outros anjos, não. Deus deu para Miguel. Todo poder, toda autoridade, toda a força de Deus que Deus pôde dar para Miguel, para ele ser o anjo-chefe, o anjo do exército de Deus ali, tá entendendo? Na frente da batalha, Deus deu para ele vencer Satanás, tá entendendo? E foi ele que batalhou contra o dragão, contra a serpente, a palavra de Deus diz, tá entendendo? E é Miguel que está à frente de todas as coisas no céu para combater qualquer levante contra o reino de Deus.
Então, Deus, irmão, ele hoje, nos dias de hoje, ele acampa um anjo ao nosso redor, tá entendendo? Para livrar a gente dessas falcaturas do inimigo, desses ataques, meu irmão, da força maligna contra a nossa vida. Infelizmente existe, irmão, e tem pessoas que seguem outros deuses no lugar aí que você sabe, que a gente não fica pronunciando muito o nome dessas coisas no nosso vídeo, mas você sabe que existe forças malignas que vêm para querer atrapalhar a vida do ser humano, e se o ser humano não tiver revestido com o poder de Deus, com a graça de Deus, tá entendendo? Ele vai cair, ele vai fazer a vontade do inimigo, porque o inimigo ele é astuto, ele é estratégia, tá entendendo? Em manipular, em seduzir, derrubar o ser humano, tá entendendo, irmão? Então a gente tem que pedir sabedoria a Deus, entendimento para não deixar essas coisas acontecer na nossa vida. Então ele envia pessoas perto de você para ficar escarnecendo da vida dos outros, até mesmo para falar da igreja, aquele pastor é ladrão, você vê aquele ministério é ladrão, não sei o que, para você falar daquele ministério, falar daquele outro, escarnecer daquele pastor, daquele outro ali. Ele sabe, mano, se você falar isso, você vai estar combatendo contra o reino de Deus, tá entendendo? Porque todos os ministérios evangélicos na face da terra, irmão, que prega a palavra de Deus, que prega o batismo com o Espírito Santo, que está pregando a Bíblia, o Evangelho, não importa a vida do pastor que está ali, importa que Deus está usando a vida dele e ele está trazendo alma para o reino de Deus, está trazendo alma para a presença de Deus, está entendendo? E se ele tiver com alguma coisa em falha, ele vai dar conta diante de Deus. Não é eu que vou julgar o pastor, não é eu que vou julgar a pastora, não é eu que vou julgar ninguém nessa vida, irmão, porque Deus não me chamou para julgar, Deus me chamou para pregar o evangelho, para pregar a palavra dele. Deus não me chamou para estar bisbiotando a vida de ninguém, falando da vida de ninguém, não, porque eu não sou melhor do que nenhum ser humano aqui na Terra. Eu sou igual a qualquer outro ser humano, fraco, covarde, medroso, tá entendendo? Mas só que Deus, ele pega a gente, ele reveste a gente do Espírito Santo e faz a gente ser uma fortaleza na presença dele. Porque tudo que tem na gente é de Deus, tudo que tem na minha vida é de Deus, não é nada meu. Eu não faço nada sem a permissão de Deus, sem que Deus não possa intervir na minha vida, porque senão eu não faço nada, irmão. Porque a gente não somos nada nessa vida aqui. É Deus quem é na nossa vida, quem vai ser sempre na nossa vida. Entendeu? Ele está acima da minha cabeça para me proteger, para me guardar e guardar você e guardar a sua vida também aí no meio do seu povo. Então a palavra de Deus diz aqui no Salmo 1, ó, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, tá entendendo, irmão? Então, quando essas pessoas vêm te rodear, quando vier te cercar para falar da vida dos outros, para escarnecer do ministério dos outros, escarnecer da vida da família dos outros, manda fugir, se vier para dentro da tua casa, manda embora. Irmão. E se chegar perto de você, você se levanta e vai embora. Dá licença, eu vou aqui resolver um negócio, depois eu venho aí. E vai embora, tá entendendo? Não fica compartilhando aquele escarnecimento, principalmente contra a igreja de Deus, contra o reino de Deus, que ninguém nessa terra está apto para julgar a igreja de Deus. Então você não dê lugar para o inimigo, não. Dê lugar para Deus e não fique na roda dos escarnecedores, dos zombadores, não, porque Deus quer te abençoar, Deus quer te honrar, Deus quer salvar aquele que está na tua família, que está no pecado, Deus quer curar aquele que está doente, tá entendendo? Deus quer te dar vida espiritual, te encher do Espírito Santo, da graça dele, do conhecimento dele, mas você tem que permanecer vigiando, atento, tá entendendo? Prudente na presença de Deus, com as astutas ciladas do inimigo. Porque a palavra de Deus diz que a gente não luta contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas que voam nas regiões, nos ares, tá entendendo, irmão? Então a gente tem que estar sempre, todo dia combatendo contra o pecado, contra a mentira, porque todo dia o pecado vem convidar a gente, irmão. Todo dia o pecado vem convidar o crente, principalmente o cristão, para pecar, para errar, tá entendendo? Mas a gente tem que rejeitar o pecado, rejeitar as coisas do mundo, as coisas que não levam ninguém, que um dia ia levando a gente para dentro de uma sepultura, tá entendendo? Então a gente tem que rejeitar essas coisas e glorificar o nome de Deus na nossa vida. Ele será como, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, tá entendendo? Então, ele não anda em roda de zombadores, de escarnecedores. Medite na palavra de Deus. Trabalhe ali meditando na palavra de Deus, pensando no reino do céu, o que você tem que fazer, pedindo sabedoria para Deus espiritualmente, sem estar falando, senão quem estiver ao redor de você na sua empresa, no seu trabalho, no seu comércio, vai pensar que você está doido. Quando vê você conversando com Deus assim, você diz, está falando sozinho, mas você não fala sozinho. O crente, o homem de Deus, ele não fala sozinho, mas ele fala com Deus. Todo o tempo que ele está falando, mesmo se ele estiver falando alto, ele está falando com Deus. E se ele estiver em espírito, ele está falando com Deus. Ele está falando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo sabedoria para ele, pedindo para que ele guarde a gente, porque
O mundo jaz no maligno, mãe. O mundo jaz no maligno e as pessoas que vivem nas trevas, tá dizendo, é manipulado por Satanás para fazer coisa errada, para fazer maldade com as pessoas. Mas Deus é quem guarda a igreja dele, é quem guarda você, é quem te guarda na tua entrada e na tua saída, amém? Então, nessa manhã, não ande na roda dos zombadores, nem na roda dos escarnecedores, tá entendendo, irmão? Ande na presença de Deus, faça a vontade de Deus, que você vai ver logo, logo as bênçãos de Deus te alcançando, Deus te abençoando, te honrando nessa terra e o nome dele sendo glorificado na tua vida. Porque o inimigo quer isso, irmão, que você escarneça da vida dos outros, fale da vida dos outros, para atrapalhar a tua vida espiritual e a tua vida também na prosperidade financeira, naquilo que Deus tem para botar na tua mão, ele quer atrapalhar para que você fique perturbado, angustiado, xingando um, xingando o outro, xingando todo mundo, tá entendendo? Até mesmo se blasfemar contra Deus, dizer que Deus não está te vendo, que Deus não está te abençoando, que Deus não existe. O inimigo é sujo, irmão, ele é cheio de astúcia. Mas o nosso Deus é cheio de conhecimento e sabedoria, e ele quer passar isso para a tua vida, para que você sempre esteja prudente na hora do ataque do inimigo, na hora da investida de Satanás. Então, que Deus te abençoe nesse dia, recebe essa palavra, que é bênção para o teu coração, para a tua casa, para a tua família. Quero terminar esse vídeo fazendo uma oração por você, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma a vida desse irmão, dessa irmã, Pai, desse homem, dessa mulher que parou para ouvir esse vídeo, Pai, desse jovem, desse adolescente. Abençoa ele, Pai, dá livramento a ele, meu Deus. Guarda a vida desse homem, Pai, dessa mulher debaixo das tuas mãos poderosas. Meu Deus, que ele venha, meu Pai, ter uma noite abençoada, meu Deus, uma semana abençoada na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Honra a vida dele, Pai, e repreende esses ataques do inimigo, que ele não venha nunca cair, meu Pai, na roda dos zombadores e dos escarnecedores, Pai, mas que todo o tempo ele venha estar meditando na tua palavra e recebendo do Senhor a graça, a direção e o conhecimento que ele precisa, Pai, para não andar tropeçando, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, guarda, livra essa família e protege. É o que eu te peço nessa tarde de segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus, irmão, e tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém?